Imagine um mundo onde a maldade humana atinge o auge e a sociedade se afunda em um nível de frieza e impiedade sem precedentes. Este é o cenário que a Bíblia profetiza para os últimos dias, antes da volta triunfante de Jesus Cristo. A humanidade, cada vez mais distante de Deus, se entregará a seus próprios desejos e paixões, ignorando os sinais claros e inquestionáveis dos juízos divinos que virão sobre a terra. E por incrível que pareça, mesmo em meio à catástrofe, muitos continuarão rejeitando a Deus. O Apocalipse nos oferece uma visão vívida e assustadora do que está por vir. Este livro, escrito pelo apóstolo João, descreve o futuro sombrio que a humanidade enfrentará, especialmente durante o período conhecido como a Grande Tribulação. Este tempo de intensa aflição será marcado por catástrofes naturais e espirituais, além da ascensão de um líder mundial enganador, o Anticristo, que levará milhões à perdição. Mas ainda assim, Deus oferece avisos e oportunidades de arrependimento para aqueles que ainda podem ser salvos. Este vídeo tem um objetivo claro: alertar você sobre a degradação espiritual que tomará conta da humanidade nos últimos dias e a importância de permanecer firme em Cristo. Estamos vivendo tempos em que os sinais dos últimos dias já são visíveis, e a Bíblia nos adverte que aqueles que não estiverem atentos e preparados poderão facilmente ser enganados e levados a cair no sistema maligno que governará o mundo durante a tribulação. É crucial que cada um de nós examine sua fé e busque a Deus com todo o coração. Muitas pessoas acreditam que os eventos descritos no Apocalipse estão distantes, mas a verdade é que a preparação espiritual para esse tempo começa agora. A degradação moral e a corrupção que vemos no mundo de hoje são apenas prenúncios do que virá. Precisamos nos armar com o conhecimento das Escrituras e nos fortalecer na fé, para que não sejamos pegos desprevenidos quando esses eventos começarem a acontecer. A questão não é se acontecerão, mas quando. Neste vídeo, vamos explorar os principais eventos proféticos que antecederão a volta de Cristo, incluindo as 7 trombetas de juízo, a ascensão do Anticristo, a marca da besta e a batalha final no Armagedon. Mais do que apenas entender esses eventos, o objetivo é despertar em você uma urgência espiritual para estar preparado. Porque no fim, cada decisão que tomarmos agora terá consequências eternas. Você está pronto para o que está por vir? Então, antes de começarmos, lembre-se, o que você ouvirá aqui não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes do que a Bíblia nos revela sobre o fim dos tempos, começando com os juízos das 7 trombetas. As 7 trombetas mencionadas no Apocalipse marcam o início dos juízos de Deus sobre a terra durante a Grande Tribulação. Estes eventos se desdobram logo após o arrebatamento da igreja, quando aqueles que são fiéis a Cristo são levados ao céu. A terra, então, é deixada para enfrentar a ira de Deus. Esses juízos são descritos em Apocalipse 8 e 9, e cada trombeta anuncia um desastre que afetará profundamente tanto a natureza quanto a humanidade, com consequências catastróficas. A primeira trombeta soa, e granizo e fogo misturados com sangue são lançados à terra. A Bíblia descreve que 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimados. Imagine o impacto dessa destruição na agricultura, no clima e na vida selvagem. A vegetação, tão essencial para a sobrevivência humana, será severamente afetada. As queimadas e a falta de alimentos começarão a gerar um caos econômico e social, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. A segunda trombeta traz a queda de algo como uma grande montanha ardente no mar. 1/3 dos mares se transforma em sangue, e 1/3 da vida marinha morre. Além disso, 1/3 dos navios é destruído, causando uma ruptura no comércio global e uma crise sem precedentes na economia marítima. Os oceanos, que são fontes de sustento e transporte para muitas nações, se tornarão um cenário de morte e destruição, o que intensificará o desespero da humanidade. Na terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto cai dos céus, envenenando 1/3 das águas doces da terra. Os rios e fontes de água potável serão contaminados, resultando na morte de muitos que bebem dessas águas. A crise de abastecimento de água potável, já presente em várias partes do mundo, se tornará uma calamidade global. O caos
e a desesperança tomarão conta das nações, que lutarão por esse recurso vital, levando a conflitos e ainda mais mortes. A quarta trombeta soa, e 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas são atingidos, escurecendo 1/3 do dia e da noite. Isso causará uma alteração dramática nos ciclos naturais da Terra, com impactos graves no clima, na agricultura e no comportamento humano. A escuridão física será um reflexo da escuridão espiritual que se espalha pelo mundo, à medida que as pessoas continuam a rejeitar Deus e a se afundar em suas próprias rebeliões. As últimas 3 trombetas, conhecidas como os ais, são os juízos mais aterrorizantes. Na quinta trombeta, criaturas demoníacas, semelhantes a gafanhotos, saem de um poço sem fundo para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Na sexta trombeta, 4 anjos são libertados para matar 1/3 da humanidade, liderando um exército de 200 milhões de cavaleiros demoníacos. E finalmente, a sétima trombeta anuncia o fim definitivo do mal e o início do reino de Deus, que se manifestará plenamente na Terra. Diante de tantos desastres, o esperado seria que as pessoas caíssem de joelhos em arrependimento e clamassem a Deus por misericórdia. No entanto, o Apocalipse nos revela uma reação espantosa da humanidade. Mesmo após todas as catástrofes, muitos continuarão obstinados em sua rebelião contra Deus. Apocalipse 9, 20 e 21 diz que as pessoas não se arrependerão de seus pecados, mesmo depois de todos esses juízos. Elas persistirão em sua adoração a ídolos, em práticas de feitiçaria, imoralidade sexual e outros crimes. Esse endurecimento do coração humano mostra o quão longe as pessoas podem se afastar de Deus. Mesmo vendo o juízo divino com seus próprios olhos, muitos continuarão rejeitando a verdade e se apegando aos seus ídolos. Isso inclui a idolatria literal, a adoração de imagens e falsos deuses, e também a idolatria moderna, onde as pessoas colocam seu amor e confiança em coisas materiais, poder e prazeres mundanos. Eles se recusarão a abandonar essas coisas, mesmo enquanto o mundo ao seu redor se desmorona. A recusa da humanidade em se arrepender também revela uma cegueira espiritual profunda. Aqueles que adoram o anticristo e se envolvem nas práticas malignas descritas no Apocalipse estarão tão mergulhados na escuridão que não conseguirão enxergar a luz de Deus, mesmo diante de julgamentos tão claros. Isso nos mostra que o pecado tem um poder de engano muito forte. Quando as pessoas se entregam repetidamente ao mal, suas consciências podem ser tão cauterizadas que elas se tornam insensíveis à voz de Deus. Esses versículos do Apocalipse servem como um aviso para todos nós hoje. Se deixarmos que o pecado domine nossas vidas, corremos o risco de endurecer nossos corações a ponto de não mais ouvirmos o chamado ao arrependimento. A obstinação humana descrita nesses capítulos do Apocalipse é um reflexo do que pode acontecer com qualquer um que deliberadamente rejeita a Deus e sua graça. Por isso, precisamos estar vigilantes e sempre abertos à correção do Espírito Santo. Enquanto o mundo se afunda no caos e na impiedade, Deus continua estendendo sua mão de misericórdia para aqueles que desejam se arrepender. O fato de muitos continuarem rejeitando essa oportunidade mostra o nível de depravação que a humanidade alcançará. Este será um tempo de escolhas definitivas, onde cada pessoa terá que decidir a quem servirá: a Deus ou ao sistema corrupto do mundo, liderado pelo anticristo. No fim, essa resistência ao arrependimento trará consequências eternas. Aqueles que não se voltarem para Deus enfrentarão a condenação final e serão lançados no lago de fogo. O Apocalipse nos alerta que o tempo de arrependimento é limitado e que a graça de Deus não deve ser tomada como garantida. Agora é o momento de se voltar para Deus, antes que os juízos descritos nas trombetas comecem a cair sobre a terra. Em meio ao caos da grande tribulação, uma figura carismática e poderosa emergirá no cenário mundial. Esta pessoa será o anticristo, descrito nas escrituras como o homem do pecado e o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Ele não surgirá imediatamente como um tirano. Ao contrário, sua ascensão será sutil e aparentemente benéfica. Inicialmente, ele se apresentará como um líder que trará paz e unidade a um mundo em crise, e muitos o verão como a resposta para os problemas globais. A ascensão do anticristo será facilitada por uma série de crises mundiais, econômicas,
políticas e ambientais, que deixarão as nações desesperadas por um salvador. Ele se posicionará como a solução para esses problemas, mediando tratados de paz entre nações em conflito e implementando reformas econômicas que parecerão restaurar a estabilidade. Sua habilidade de unir diferentes culturas, religiões e nações será uma das características que o tornarão tão popular e amplamente aceito. No entanto, à medida que o poder do anticristo aumenta, ele começará a revelar sua verdadeira natureza. Ele centralizará o poder global, assumindo o controle de instituições governamentais, econômicas e religiosas. A tecnologia será uma ferramenta crucial em seu domínio, permitindo que ele monitore e controle a população mundial. Câmeras de vigilância, dispositivos de rastreamento e sistemas de reconhecimento facial farão parte desse esquema de controle total. Nada escapará ao seu olhar. O controle do anticristo não será apenas político e econômico, mas também espiritual. Ele exigirá ser adorado como uma divindade, estabelecendo um culto global em torno de sua pessoa. Aquele que não se submeter ao seu governo e não participar de sua adoração será perseguido. A Bíblia nos adverte que, sob o regime do anticristo, os cristãos fiéis enfrentarão a perseguição mais intensa da história, sendo forçados a fugir e se esconder para sobreviver. O poder do anticristo será reforçado pelo falso profeta, uma figura religiosa que promoverá a adoração ao anticristo e introduzirá um novo sistema de espiritualidade global. Essa nova religião será um sincretismo de várias crenças, diluindo a verdade do Evangelho e substituindo-a por uma adoração ao homem e à criação. O falso profeta realizará sinais e maravilhas, enganando as massas e levando-as a acreditar que o anticristo é uma figura divina. Para os cristãos, este será um tempo de escolha crucial. A tentação de se submeter ao sistema do anticristo será grande, especialmente quando a alternativa for a exclusão social e econômica, e até mesmo a morte. No entanto, a Bíblia nos encoraja a perseverar e resistir, pois aqueles que forem fiéis até o fim serão recompensados no reino de Deus. A ascensão do anticristo, por mais poderosa que seja, será temporária, e sua queda está garantida no plano soberano de Deus. Um dos principais mecanismos de controle do anticristo será a introdução da marca da besta. Essa marca, descrita em Apocalipse 13, 16 e 18, será necessária para que as pessoas possam comprar ou vender, tornando-se um requisito para participar do sistema econômico global. A marca poderá ser um tipo de implante ou tecnologia avançada, que permitirá a identificação de cada pessoa e a rastreabilidade de suas transações. No entanto, ela não será apenas um dispositivo econômico. Será também um símbolo de lealdade espiritual ao anticristo. Aqueles que aceitarem a marca da besta estarão fazendo uma escolha definitiva. A marca representará um pacto com o sistema maligno do anticristo e uma rejeição a Deus. Apocalipse 14, 9 e 11. Alerta que aqueles que receberem a marca da besta estarão destinados à ira de Deus, sem possibilidade de arrependimento. Esse será um dos momentos mais críticos da grande tribulação, onde a humanidade será dividida entre aqueles que se submetem ao anticristo e aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Além da marca da besta, outro fenômeno importante será a grande apostasia. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias, muitos que antes professavam a fé cristã abandonarão sua crença. Isso será resultado tanto da pressão social e econômica para a conformidade, quanto das seduções espirituais promovidas pelo falso profeta. Igrejas que antes defendiam a verdade bíblica começarão a diluir suas doutrinas, adaptando-se às exigências do novo sistema global. A perseguição contra aqueles que se recusarem a aceitar essas mudanças será feroz. O falso profeta desempenhará um papel crucial na promoção dessa apostasia. Ele realizará sinais e milagres que convencerão muitos de que o anticristo é uma figura divina. A adoração ao anticristo será centralizada e uma nova religião mundial será estabelecida, unindo várias tradições espirituais em uma falsa unidade. Aqueles que se opuserem a esse novo sistema religioso serão considerados inimigos da paz e da segurança global, sendo alvo de perseguições intensas. A marca da besta não será apenas uma escolha financeira, será uma escolha espiritual.
Receber a marca será uma declaração pública de lealdade ao anticristo e sua ordem mundial. Isso representa o auge da rebelião humana contra Deus, onde os homens escolhem adorar a criação em vez do Criador. As consequências dessa escolha serão eternas, e aqueles que se submeterem ao anticristo experimentarão a ira de Deus, descrita de forma vívida nas taças do juízo que se seguirão. Para os cristãos, este será um tempo de provação sem precedentes. Recusar a marca da besta significará enfrentar a exclusão econômica e social, e em muitos casos, a morte. No entanto, a Bíblia nos encoraja a perseverar, lembrando que aqueles que recusarem a marca e permanecerem fiéis a Cristo serão recompensados no reino vindouro. A marca da besta será um teste final de fidelidade, e as decisões tomadas nesse período terão consequências eternas. Em meio ao domínio opressor do anticristo, Deus levantará duas figuras extraordinárias, conhecidas como as duas testemunhas. Estas duas testemunhas aparecerão em Jerusalém e profetizarão durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Seu ministério será um dos atos mais impressionantes de resistência espiritual durante a grande tribulação, pois suas palavras serão uma chamada ao arrependimento para toda a humanidade. Elas não apenas pregarão, mas também realizarão milagres poderosos, demonstrando o poder de Deus em um mundo dominado pelo mal. A identidade exata dessas duas testemunhas tem sido debatida ao longo dos séculos. Alguns acreditam que elas são Enoque e Elias, os únicos homens que nunca experimentaram a morte física, de acordo com a Bíblia. Outros sugerem que são Moisés e Elias, com base nos milagres que realizarão e sua aparição na transfiguração de Jesus. Independentemente de suas identidades, o que sabemos é que elas virão com uma mensagem clara e poderosa, e o mundo não poderá ignorá-las. As duas testemunhas terão poder para realizar sinais e maravilhas, incluindo o poder de fechar os céus para que não chova, transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de praga. Seus milagres lembrarão os dias de Moisés e Elias, quando Deus demonstrava seu poder sobre os reinos da terra. No entanto, sua mensagem será rejeitada pela maioria das pessoas. Em vez de se arrependerem, muitos as odiarão por causa das pragas que trarão e do juízo que pronunciarão sobre a terra. Apesar do ódio que enfrentarão, as duas testemunhas serão protegidas sobrenaturalmente por Deus. A Bíblia diz que se alguém tentar feri-las, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Isso será uma demonstração clara de que elas estão sob a proteção divina, e ninguém será capaz de tocá-las até que tenham cumprido seu ministério. Durante 3 anos e meio, elas proclamarão a verdade de Deus, desafiando o poder do anticristo e do falso profeta, e trazendo esperança para os crentes que permanecem fiéis. No entanto, no final de seus 1260 dias de ministério, Deus permitirá que elas sejam mortas pela besta que sobe do abismo. Suas mortes serão um espetáculo público, e seus corpos serão deixados nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. O mundo, que as odiava por suas mensagens de juízo, celebrará suas mortes como se fosse um feriado. As pessoas trocarão presentes, convencidas de que finalmente se livraram dessas duas vozes incômodas que as condenavam. Mas o triunfo do mal será breve. Após 3 dias e meio, as duas testemunhas ressuscitarão diante dos olhos de todos e serão levadas ao céu em uma nuvem. Este evento causará grande pavor em todo o mundo, e muitos finalmente reconhecerão que essas eram verdadeiramente as mensageiras de Deus. Pouco depois, um grande terremoto atingirá Jerusalém, destruindo parte da cidade e matando milhares. Este evento será um dos últimos sinais antes da culminação dos juízos de Deus sobre a terra. A queda da Babilônia é um dos eventos mais dramáticos descritos no livro do Apocalipse. Babilônia, neste contexto, não se refere apenas a uma cidade física, mas simboliza o sistema mundial corrupto que se opõe a Deus. Este sistema abrange a política, a economia e a religião, e durante a grande tribulação, será o centro do poder do anticristo. Babilônia é descrita como uma grande prostituta que seduz as nações com suas riquezas e luxos, mas sua queda será rápida e devastadora. Apocalipse 17 e 18 descrevem a queda de Babilônia como um evento súbito que ocorre em apenas 1 hora. Esta cidade, que foi o centro do comércio global e da idolatria, será destruída em um instante. Os mercadores e reis da terra lamentarão sua queda, pois todo o seu comércio e riquezas
desaparecerão com ela. Isso representará o colapso do sistema econômico global, que estava profundamente interligado com o governo do Anticristo. A economia mundial, que dependia de Babilônia, entrará em colapso total. A queda de Babilônia é um julgamento direto de Deus. A Bíblia diz que Deus se lembrou das iniquidades dela e decidiu dar a ela o cálice de sua ira. Babilônia será destruída como um ato de justiça divina, pois seu sistema foi responsável por enganar as nações e levar milhões à destruição espiritual. O colapso desse sistema será um sinal claro de que o domínio do Anticristo está chegando ao fim e que o reino de Deus está prestes a ser estabelecido. A destruição de Babilônia não afetará apenas a economia. O sistema religioso que sustentava o governo do Anticristo também será destruído. Babilônia é descrita como a grande prostituta que se assentava sobre muitas águas, simbolizando sua influência sobre os povos, nações e línguas. A religião falsa que ela promovia, com o apoio do falso profeta, será destruída juntamente com ela. Isso marcará o fim da adoração ao Anticristo e o início da revelação final de sua derrota iminente. A queda de Babilônia será celebrada nos céus. Apocalipse 19 descreve a grande alegria entre os santos e os anjos, que louvam a Deus por seu julgamento justo. Enquanto os reis e mercadores da terra lamentam a perda de suas riquezas, o povo de Deus celebrará a justiça divina, sendo finalmente realizada. Esta será a última peça no colapso do sistema maligno que governou o mundo durante a grande tribulação, preparando o caminho para a volta de Cristo. Para os crentes, a queda de Babilônia será um sinal de esperança e redenção. Embora este sistema tenha causado grande sofrimento e perseguição, sua destruição será o início de uma nova era, onde Cristo reinará com justiça. A queda de Babilônia serve como um lembrete de que todo sistema humano, por mais poderoso que seja, é temporário e será julgado por Deus. Somente o reino de Deus é eterno, e aqueles que permanecem fiéis a ele participarão de sua vitória final. A Batalha do Armagedon será o clímax final do conflito entre o bem e o mal, descrito no Apocalipse. Este confronto épico ocorrerá no Vale de Megido, um local histórico de batalhas no norte de Israel. Após a queda de Babilônia, o Anticristo reunirá os exércitos do mundo para um ataque final contra Jerusalém e os seguidores de Deus. Ele estará determinado a destruir qualquer resquício de resistência ao seu regime, acreditando que pode vencer a batalha final contra o próprio Deus. Os exércitos do Anticristo estarão equipados com a tecnologia mais avançada disponível, incluindo armas de destruição em massa e sistemas de combate futurísticos. A batalha parecerá, à primeira vista, uma vitória certa para as forças do mal. No entanto, esse confronto não será como as guerras convencionais que a humanidade já experimentou. Em vez disso, será uma demonstração final do poder absoluto de Deus sobre seus inimigos. Enquanto os exércitos do Anticristo se preparam para atacar Jerusalém, o céu se abrirá, e Jesus Cristo retornará com poder e glória. Apocalipse 19, 11-16 descreve este momento em termos impressionantes. Jesus virá montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo, e uma espada saindo de sua boca. Ele não retornará como o cordeiro sacrificial, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pronto para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino na terra. Quando Cristo descer com os exércitos celestiais, os exércitos do Anticristo serão completamente destruídos. A Bíblia diz que Jesus derrotará seus inimigos com a palavra de sua boca, simbolizada pela espada. Isso nos mostra que ele não precisará usar armas físicas, mas apenas a autoridade de sua palavra será suficiente para destruir os exércitos malignos. A destruição será tão completa que o sangue dos exércitos derrotados chegará à altura das rédeas dos cavalos. O Anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Este será o fim do regime do Anticristo, que enganou e perseguiu o mundo por tanto tempo. Satanás, o grande arquiteto de toda essa rebelião, será aprisionado no abismo por 1000 anos, impedido de enganar as nações durante o reinado milenar de Cristo. Esta será a vitória final de Deus sobre o mal, e o Armagedon marcará o fim da era presente. Para os crentes que sobreviveram à grande tribulação,
A batalha do Armagedon será o momento de redenção final. Eles testemunharão a vitória de Cristo sobre seus inimigos e a destruição completa do sistema maligno que os perseguiu. Este será um tempo de grande alegria e celebração, pois finalmente o reino de Deus será estabelecido na terra e o mal será derrotado para sempre. A batalha do Armagedon servirá como o encerramento da história humana sob o pecado e o início de uma nova era de justiça e paz. Após a batalha do Armagedon, o tão aguardado retorno de Cristo marcará o início de seu reinado milenar. Esse evento é conhecido como o retorno glorioso de Jesus, quando ele descerá dos céus para estabelecer seu governo na terra por 1000 anos. Apocalipse 24:6 nos diz que Cristo reinará com justiça, e aqueles que foram fiéis a ele durante a tribulação, ou que morreram em sua fé, reinarão com ele durante este tempo. Será um período de paz e prosperidade sem precedentes. O reino milenar será uma era de restauração e renovação para a terra. Durante esse tempo, a criação, que sofreu tanto por causa do pecado, começará a ser curada. Isaías 11:6-9 descreve um mundo onde os animais selvagens viverão em paz com os seres humanos, e onde as crianças poderão brincar com cobras venenosas sem serem feridas. A natureza, que foi devastada pelos juízos das trombetas e das taças, será renovada, e a terra produzirá abundantemente. A principal característica do reino milenar será a justiça. Cristo governará com um cetro de ferro, e seu governo será baseado na verdade e na retidão. Não haverá mais corrupção, opressão ou injustiça, pois Cristo julgará com sabedoria e imparcialidade. As nações que sobreviveram à tribulação serão governadas por Cristo e seus santos, que atuarão como reis e sacerdotes ao seu lado. Esse será um tempo de paz entre as nações, e as armas de guerra serão transformadas em instrumentos de paz. Embora Satanás esteja aprisionado durante esses 1000 anos, o pecado ainda existirá no coração daqueles que não foram transformados. No final do milênio, Satanás será solto por um breve período, e ele tentará enganar as nações uma última vez. Ele reunirá um exército para se rebelar contra Cristo, mas essa rebelião será rapidamente esmagada. O fogo descerá dos céus e consumirá seus inimigos, e Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo, onde será atormentado por toda a eternidade. Após essa última rebelião, ocorrerá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados diante do grande trono branco de Deus. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte e o inferno. Este será o fim definitivo do mal e do pecado. Após o julgamento, Deus criará novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. O estado eterno será inaugurado, e os crentes viverão com Deus para sempre. O reino milenar é uma antecipação do estado eterno, onde Cristo reinará para sempre. Esse tempo nos lembra que, embora o mal pareça prevalecer por um tempo, o reino de Deus é eterno, e sua vitória está garantida. Para os crentes, o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino são as promessas que nos dão esperança e força para perseverar, mesmo em meio às tribulações deste mundo. O fim da história humana será o início da eternidade com Deus, onde viveremos em perfeita comunhão com Ele.